Olá, good morning, bom dia, boa tarde para todos. Agradeço, João, pelo convite, em primeiro lugar, mas o que é mais importante, agradeço por ter escrito este livro, que é e será o único livro que eu vou ter lido sobre a pandemia. Não porque o tema não me interesse, mas porque este livro, o livro de João, na minha opinião, é o único que há um olhar tão abrangente, generoso, sem ser nem apocalíptico, nem ingênuo sobre o tema. Até agora eu não quis ler nada do Agamben, do Gigi, porque já era tão previsível o que é que vão dizer que abstinei de ver-me nestas conversas, seja no Facebook, seja com amigos, pessoal. Então, peço desculpa por todos os erros em português que vou fazer hoje, mas vamos divertir-nos. O centro é o livro de João e eu espero de poder transmitir o entusiasmo que senti enquanto estava a ler o livro dele. Trata-se de um livro de filosofia, mas também de crítica cultural. E com certeza um comentário à condição humana sub specie pandemic. Um livro, se me permitem uma expressão um pouco académica, de uma bondade enorme. João não há uma agenda política, filosófica, pessoal, não quer tornar-se sacerdote da pandemia, nem profeta, nem oráculo do que verá depois do encerramento. Ele simplesmente quer a lentidão do agora, quer simplesmente pensar. A última vez que João e eu conversamos frente a frente foi em janeiro deste ano, durante um congresso internacional da MLA em Seattle. Lembro-me que falamos do holograma de Maria Callas, cantante lírica famosa grega, e das possibilidades que uma tal reconstrução tecnológica da cantora lírica abrem para um público póstumo que nunca teve a oportunidade de vê-la cantar em presença como uma orquestra ao vivo diante dos próprios olhos. Em outras palavras, falamos da possibilidade de aproximar o que é distante no espaço e no tempo através da tecnologia. Aproximar a voz e a presença corporal de uma das cantoras de ópera mais famosas no mundo, ou seja, aproximar a voz e a presença corporal dos mortos. Quem poderia saber, naquela altura, que menos de um ano depois desta conversa, iríamos falar sobre a aproximação das vozes e dos corpos dos viventes aos viventes. Ora, é esta a questão principal do livro de João, na minha opinião, a leitura. A questão da aproximação é distanciamento, de capturar e ser capturados, de transmitir e ser transmitidos. A questão do que ele chama a remediação digital. O que é que acontece quando as pessoas amadas são distantes e o Louvre está na sala de jantar? O que é que acontece quando a corporalidade é removida do amor, do estudo, da arte, da comunidade e da viagem? E o único meio para manter estes 5 sentidos, como o chama João, é o mundo digital, ou seja, o mundo da vista, da audição, da imagem e do som. Como não se tornar turistas nem terroristas no mundo lá fora, enquanto os nossos corpos estão encerrados cá dentro? Qual o papel da tecnologia num mundo em qual não só vemos o holograma da Callas, mas uma gravação do holograma da Callas? E por último, o que é que a filosofia pode oferecer-nos neste tempo, como escreve João, ávido de certezas? A navegação entre as várias posições dos filósofos apocalípticos, integrados, pessimistas, optimistas, não é fácil. Embora, em responder a estas perguntas, o livro de João consegue ficar extremamente sóbrio, embora mantenha um tom entusiasta e às vezes até poético. Analisa as respostas prontas de distribuidor quase automático do Agamben, que equiparou os professores que aceitaram o ensino à distância como um conformismo dos docentes universitários alemãos na altura do nazismo na Alemanha. O livro de João também nos dá uma crítica exemplar do otimismo do Zizek, segundo o qual, cito, a pandemia representa um golpe fatal ao sistema capitalista, contra o sistema capitalista global.
Por fim, cita também a posição do Rancière ou do Alain Badiou, segundo o qual a situação da pandemia não trouxe nada de novo sobre o céu. João abraça e distancia-se de todas estas posições ao mesmo tempo e propõe uma tese muito mais modesta e, se calhar, precisamente por isso, verdadeira. A pandemia não deu um golpe ao capitalismo, nem escravizou os seres humanos através da tecnologia. Cito, a pandemia desnorteou a noção do próximo e do distante. A pandemia não mudou o que somos, mas como somos. Para abordar estas teses e a promessa da proximidade, como escreve João, ele volta justamente ao século XIX. A remediação, cito, digital, é herdeira da reprodutibilidade técnica que revolucionou a experiência moderna na transição entre os séculos XIX e XX. Eu concordo plenamente com este retorno ao século XIX para explicar os fenómenos que estamos a viver hoje. Para compreender o papel e as implicações de remediação digital no tempos de Covid, há que voltar à reprodução mecânica do século XIX e XX. E tenho uma analogia, como se nós quisermos estudar o soneto do Shakespeare, temos que voltar ao soneto de Petrarca. Esta é a mesma coisa para a tecnologia, o papel da tecnologia que tem agora no tempo do Covid. Portanto, nem Zizek, nem Agamben, nem Latour, nem Butler, nem Badiou, mesmo levando a sério as leituras deles, mas o Walter Benjamin. Eis a jogada genial e original de João. O problema da pandemia e o papel da tecnologia nela não se põe em termos de autoritarianismo, revolução socioeconômica, regimes psicopolíticos ou escravidão mediática, mas sim em termos de aproximação do distante e de equalização das distâncias, como escreve João. Sempre falando do Walter Benjamin, ver a Mona Lisa no Louvre, saborear, cheirar a aura da autenticidade do quadro original é uma experiência reservada aos poucos. Cito, o princípio da aproximação é a dinamite de todas as hierarquias. Ver uma reprodução fotográfica da Mona Lisa é possível para todos. Cito, a perda da autenticidade se traduz num ganho, num acrescimento de familiaridade com uma obra de arte e um alargamento dos seus possíveis usos. Ora, qual o ganho de vermos um espetáculo teatral com 15 atores em 15 janelas diferentes do Zoom? Exigimos uma cópia platônica fiel do teatro vivo. Hoje podemos entender este teatro Zoom como uma nova experiência do teatro. Cito, a remediação de uma experiência, escreve João, não é a substituição dessa experiência. No fundo, trata-se de outra experiência da mesma realidade. Então, enquanto eu estava a ler este trecho, tinha que pensar a Luigi Pirandello, que é o estudo, que é um ganhador do Nobel italiano, dramático, autor italiano do início do século XX. Ele também, quando apareceu o cinema falante, escreveu um artigo perguntando-se se o teatro ia desaparecer porque agora temos cinema falante. E ele escreveu que o cinema não vai ganhar força e o teatro vai sobreviver se nós aceitamos que são duas experiências diversas. Uma não tem que imitar a outra. Não existe uma ideia platônica original do que a performance tem que ser. Podemos entendê-la em termos novos, de experiência nova. E com isso, é assim que o Zoom Theater não tem que ser percebido como uma má cópia do teatro ao vivo, mas como uma nova forma do teatro, de uma outra experiência do que é real. Isto não tira necessariamente o corpo da experiência do real, na minha leitura de João.
Vemos o espetáculo no teatro ao vivo com os nossos olhos, ouvimos com as orelhas, estamos lá com os nossos corpos, mas também tocamos o computador, também tocamos o ecrã com os dedos e vemos as imagens nele com os olhos, com os quais vemos também um quadro. Os sentidos não são embotados, escreve João, mas torcidos. Não mudamos o que somos, mas como somos. O Louvre entrou na sala de jantar, tornámos-nos flaneurs domésticos, mas estamos ainda flaneurs. Ou, para recorrer a uma imagem do grande poeta italiano Eugenio Montale, até agora podemos dizer o mundo andava vestido de fraque, agora anda vestido de chinelos. Mas o que é que acontece com o amor? O que é que acontece com a viagem, a comunidade, como um estudo? E por isso queria ler um trecho do livro do João, na página 69, que acho muito poético e muito, muito original. Escreve João: como efeito, o que é a viagem, senão a experiência de percorrer distâncias no espaço, demorando-se na proximidade de outros costumes e modos de vida? O que é o amor, senão a sempre imponderável boa distância que gera uma atração inelutável? E o estudo? Não é o estudo uma forma tanto de se acercar do que se não sabe, conquistando terreno à ignorância, quanto de surpreender proximidades, testar afinidades, elaborar cruzamentos? Já a comunidade parece inconcebível sem a construção de elos de proximidade imaginários, tal como a arte se afigura inseparável de um exercício de elaboração e decifração do enigmático, que mais não é do que a aproximação do ininterpretável ao irreconhecível e ao inassimilável. Cito: a pandemia recorda-nos que o amor é uma arte da boa distância. O amor é uma arte da boa distância. Eu acho que esta frase já chega, já basta ter escrito todo este livro para ter escrito esta frase que é belíssima. Portanto, ninguém poderia sustentar uma vida toda encarando dia e noite a Mona Lisa no Louvre de perto. Nem basta tê-la visto só em fotografias. É quase, direi, uma abordagem aristotélica esta do amor, uma busca do golden mean, da medida dourada através da tecnologia. A comunidade que se cria nos corredores, nos cafés e nas aulas universitárias não teriam de ser da universidade, mas uma estrutura do estudo para o qual o campus oferece um espaço, mas da qual não depende o pensamento livre. Escreve João: o estudo está para a universidade como a viagem está para o turismo. Muito mais do que uma nostalgia elitária pelos campos exclusivos, por exemplo, o campus da Universidade de Chicago é acessível só às pessoas que se podem permitir 30 mil dólares no ano para estudar aqui. Agora, eu diria que a escolha de ensinar à distância não é tão, é muito, muito menos elitista do que ter todas estas pessoas aqui no campus e excluir tantas outras. Então, muito mais do que uma nostalgia elitária pelos campos exclusivos, deveríamos nos focalizar nas leis que obstaculam a entrada de estudantes estrangeiros no país, que tomam ensino à distância, como pretexto para fechar fronteiras. A crise não é uma crise de comunidade e do pensamento crítico. Esta crise põe, cito, a nu a inseparabilidade entre inovação tecnológica e inventividade interpretativa e criadora. O desafio, portanto, é imaginar novas formas de experiência através da tecnologia. Termino com pedir-vos desculpa pela tal simplificação do argumento do João. É impossível traduzir a complexidade e beleza do seu pensamento e da sua escritura em 15 minutos, e também no meu português muito pobre. Convido vocês a comprarem, a lerem, implementarem este livro na vossa vida cotidiana e lembrar vocês bem destas últimas palavras que subscrevo sem reservas. Cito:
É o horror dos nacionalismos e não uma distopia tecnológica que devemos temer em primeiro lugar. A tecnologia não substitui o outro. Ela mantém acesos o farol e o rastilho de uma experiência do distante. Devemos, ao vindouros, não permitir que eles se apaguem. Muito obrigada. Muito obrigado, João. Bom te conhecer e te ouvir, Ana. Várias das coisas que eu anotei para falar, você já passou por elas, eu vou ver se eu passo rapidamente, inclusive nesse ponto. Mas queria, antes de começar, não só agradecer muito ao João o convite para falar aqui, mas também possivelmente corrigi-lo em relação a algo que ele falou no começo, porque ele disse que esse encontro aqui não seria possível de qualquer maneira numa livraria, o que supõe que ele duvida que a gente pegasse o avião e fosse até lá para fazer numa livraria, o que seria possível. E aí seria possível mesmo que não fosse aqui, porque a alegria de estar junto e poder conversar sobre essas coisas com o João é enorme, e é só uma maneira de dizer isso, na verdade. E essa alegria que faz com que esse agradecimento seja mesmo muito sincero, tanto do ponto de vista da amizade com o João, mas também do diálogo que ao longo desse ano a gente teve especificamente sobre a pandemia, diálogo que foi muito enriquecedor, muito interessante, e que fez inclusive com que o João publicasse um artigo na revista O que nos faz pensar, de que eu sou editor no Departamento de Filosofia da PUC, e que já era um pouco o desenvolvimento dessa nossa conversa. Então, eu acompanhei, de alguma maneira, também etapas do processo de reflexão do João até isso se constituir nesse livro, o que também é sempre muito, muito interessante de acompanhar e ver a coisa se forjando e como que ela ganha um aspecto no final, que é esse, o do livro, que concordo com a Ana nesse sentido, das melhores coisas que se pode ler entre as tantas e tantas e tantas e tantas coisas que foram escritas sobre a pandemia, especificamente na filosofia. E a especificidade da abordagem do João pode ser vista de diversas maneiras, mas talvez a inicial seja essa mesma com que o livro começa, numa espécie de avesso da expectativa que se poderia ter, dizendo que a pandemia não é o acontecimento. O João chega a sugerir, utilizando um outro termo, que se trata de um choque, mas não propriamente de um acontecimento, pois o acontecimento talvez já viesse de antes, se prolongue depois, não é o fato estrito da pandemia. E eu acho que essa abordagem permite ao livro do João obedecer ou escutar um conselho que aparece numa tirinha de quadrinhos da Mafalda, do Quino. Tem uma tirinha da Mafalda que ela diz uma coisa maravilhosa, que ela diz assim: como sempre, o urgente não deixou tempo para o importante. E eu acho que o livro do João consegue interromper um pouco esse modus operandi pelo qual a urgência do choque tira o espaço e o tempo para que nós pensemos sobre o importante levantado por ele. Então, tem, a certa altura do livro, o próprio João fala do que significa um recuo, um distanciamento, um outro ângulo, uma perspectiva para poder falar da pandemia, e eu acho que ele consegue, no exercício de um livro que fala tanto sobre distância e proximidade, aproximação e distanciamento, ele consegue, para usar uma expressão que ele mesmo usa no livro, uma boa distância nesse sentido, um tipo de distância que permite um pensamento rente ao que nós estamos vivendo, mas, ao mesmo tempo, sem o assodamento da urgência que tira de vez o importante. E acho que por isso também embora vários posicionamentos, por assim dizer, sejam expostos no livro, há algo muito
diferente da maior parte do que a gente leu dos filósofos sobre a pandemia, num sentido geral mesmo, que é manter um tom de pergunta e de investigação, mais do que de certeza ou peremptório. E eu acho que se não bastasse o fato de que se trata de um livro sobre algo que nós estamos vivendo, estamos dentro disso, no seu interior, o que já aconselha essa perspectiva, mas, além disso, talvez essa seja a perspectiva propriamente filosófica, de manter uma dimensão de pergunta e questionamento na investigação do que quer que seja. E eu acho que isso é algo que faltou na maior parte das abordagens da filosofia sobre a pandemia ao longo de 2020. E, dito isso, acho que ainda um outro aspecto que chama muito a atenção no livro do João, que está no próprio título, A Torção dos Sentidos, Pandemia e Remediação Digital, é especificamente o modo pelo qual essa investigação sobre distância e proximidade se dá levando em conta um nexo entre as tecnologias digitais de comunicação e seus usos e essa torção dos sentidos, que, como ele mesmo diz, não se refere somente aos sentidos do ponto de vista de audição, visão, mas os sentidos mesmo, como esses que no final do livro ele considera, que tem a ver com a imaginação, do amor, do estudo, da viagem, esses sentidos que constituem também a nossa relação com o mundo. E a partir disso, então, e foi curiosa para mim essa experiência de leitura, João, nem tinha comentado isso com você, que foi uma experiência de releitura, porque como a minha primeira leitura ela foi mais fragmentada, aos pedaços, foi reencontrar o livro agora, lendo ele assim por completo, para mim também teve uma sensação assim de um acompanhamento do desdobramento de uma coisa na outra, de outra coisa numa, que foi bastante interessante. Nesse desdobramento, para também quem está aqui, que ainda não teve acesso, não pôde ler o livro, ter uma ideia de como que isso acontece, há um capítulo inicial em que o João se pergunta sobre o que pode a filosofia nesses tempos, e tentando anotar algumas coisas para falar aqui, eu percebi que essa observação que eu tinha feito sobre o tom de questionamento, de pergunta mais do que de certeza, também se revelava, de certa maneira, nos títulos dos capítulos. O primeiro é uma pergunta, o que pode a filosofia nos tempos que correm. O segundo tem a ver com perguntas, hipóteses, suspeitas, ou seja, esses nomes mesmo já sugerem isso. E nesses primeiros 2 capítulos em especial, isso é muito evidente no primeiro, o João não deixa de fazer, já colocando a própria perspectiva dele, não deixa de fazer uma espécie de recenseamento crítico, de balanço da extensa produção dos filósofos de muito renome que escreveram sobre a pandemia. Começa com o já citado George Agamben, o Slavoj Žižek, o Byung-Chul Han, e eu acho que, como a Ana sublinhou, e acho que quem conhece um pouco esses filósofos foi muito imediatamente tomado por essa sensação, que quer dizer de que eles fundamentalmente aplicaram conceitos que eles já tinham elaborado há décadas para interpretar a pandemia. Claro que isso pode significar uma confiança na capacidade interpretativa desses conceitos, de que eles iluminem alguma coisa, mas também pode suscitar no leitor uma desconfiança sobre se não há nada a se pensar diferente do que já se pensava antes, diante do que nós estamos vivendo, do que está acontecendo, do que isso suscita. Então, a própria paciência, de certo modo, na consideração da escrita que o João tem sobre esses autores é muito diferente, evita uma espécie de, na falta de melhor palavra, eu diria assim, uma espécie de afobação, de interpretação. E nessa afobação, que eu acho que ela pode ser considerada uma espécie de assodamento, tanto na aplicação de conceitos já prontos sobre aquilo que estamos vivendo, como ela também se reverte numa espécie de
futurologia muito apressada, em que a pergunta sobre o que vem depois da pandemia eclipsa a tentativa de investigar daquilo que nós estamos vivendo durante a pandemia. Tem uma espécie de sanha de adivinhação por esse depois, que eu nem sei se a gente vai saber marcar tão completamente esse depois em relação ao que era antes, se essa passagem vai ser tão determinada, que ela permanece curiosamente inalterada, seja no pessimismo de um Agamben ou no otimismo de um Zizek. É muito diferente, porque é pessimismo e otimismo, mas ambos têm essa espécie de futurologia, e eu tinha anotado aqui uma palavra igual a que você usou para falar da perspectiva do João frente a isso, que é uma sobriedade. Tem uma sobriedade na escrita do livro do João para falar sobre a pandemia, que eu acho que é muito mais pensante, não é um valor da sobriedade pela sobriedade, mas é que é uma sobriedade que, nesse caso, permite que o pensamento pense. E que ele chega, inclusive, a, nesse sentido, contextualizar esses outros autores. Aí já não é mais nesse capítulo sobre o que pode a filosofia, nesse momento, mas no capítulo seguinte, perguntas, hipóteses, suspeitas, através de duas categorias que eu acho muito produtivas para entender como esses autores também interpretaram a pandemia, mesmo que não sejam categorias, como o próprio João explicita, tão puras e excludentes, mas que tiveram os autores que pensaram que a pandemia revelava alguma coisa e os autores que pensavam que ela transformava alguma coisa. Então, revelação e transformação. Tiveram muitos autores da filosofia para os quais a pandemia explicitou, trouxe à tona, revelou as desigualdades socioeconômicas intensificadas, a crise climática, ecológica. Vocês podem pensar em autores como Zizek, como o Bruno Latour, respectivamente, nesses casos, e outros também que apostavam, de certa maneira, nessa perspectiva transformadora da pandemia. E o livro do João Pedro tem uma distância em relação a colocar, portanto, essa espécie de ponto de inflexão do mundo histórico contemporâneo a partir da pandemia. Eu achei curioso porque tem um momento do livro que tem uma ironia assim, até uma provocação mais agressiva, assim, em relação ao modo pelo qual está cheio por aí. Como é que é? Você fala alguma coisa assim, João, no mercado dos livros, ou não sei, daquela tentativa de dizer que a introspecção do isolamento social na pandemia nos levaria a pensar sobre a condição humana. E aí tem do ser para a morte, com um aceno assim, para uma provocação para os estudiosos de Heidegger, digamos assim. Mas eu estou dizendo isso porque eu acrescentaria a ela que eu acho que o livro toma distância tanto dessa espécie de ânsia de que a introspecção ou a solidão pudesse revelar uma profundidade de uma autoconsciência sobre a condição humana em geral, quanto uma distância tão importante quanto do modo pelo qual, mesmo as perspectivas que não seriam tão atadas a uma condição humana geral e irrestrita, também há uma distância em relação àquelas compreensões que, mesmo levando em conta a dimensão histórica, mundana, contemporânea, e não a condição humana em geral, mas que colocam essa condição histórica contemporânea na clivagem de um presente em que o que interessa é já pensar o que vem depois. E eu acho que é nesse sentido que tem força essa passagem que a Ana também citou, em que você diz que a pandemia não mudou o que somos, mas como somos, ou a referência do João aos modos de vida. E aí vem o capítulo seguinte, a topologia imaginária, onde isso vai ficando mais claro. Eu acho que tem algo nesses dois primeiros capítulos que é como se, através do seu balanço crítico do que os outros filósofos também vieram falando sobre a pandemia, é como se vocês não fossem preparando o terreno para ir chegando cada vez mais perto da sua própria tese, das suas próprias teses, que aí vão sendo colocadas já com o privilégio do contraste daquilo que elas não são, daquilo que não é o que você está fazendo. E aí entra a discussão das tecnologias de remediação e assim em diante, até eu
separei aqui um pedaço para ler, porque nesse momento eu estava relendo alguns trechos principais assim agora há pouco, de manhã, aqui, e pensei, nossa, tem alguns trechos que é meio o que nós estamos fazendo, né? Agora, aqui mesmo, nessa conversa, né? Do jeito que você narra. Então, um deles é o momento em que você escreve assim, João: durante a quarentena, sentimos-nos nervosamente à flor da pele. Que vida é essa que levamos confinados em casa, exilados do mundo? Estas aulas no Zoom, estes concertos no YouTube, essas conversas no WhatsApp, será que o são? Serão realmente aulas, concertos, conversas? Não serão meros simulacros, versões empobrecidas, adulteradas, inautênticas do que é o ensino e a aprendizagem, e a prática artística, e a experiência estética, e a convivência humana? E acho que aí aqui a gente já está mais próximo do que é propriamente a sua tese, a sua preocupação ao escrever o livro, né? Que é de que modo aquilo que as tecnologias de comunicação permitiram a nós durante o isolamento por conta da pandemia, o que isso significa? O que isso faz com os sentidos, que torção é essa? De que maneira a gente pode tentar compreender isso? Ou seja, de que maneira essa presença das tecnologias de comunicação virtual, na ausência do que supostamente nós chamaríamos de corpos reais, o que acontece nisso que eu, improvisada e um pouco canhestramente, brinquei aqui para falar para você, João, que por conta do texto do Walter Benjamin, a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, o que é a vida na era da comunicabilidade técnica, que eu acho que, de alguma maneira, levando em conta essa inspiração do Benjamin, é a pergunta que você está fazendo. O que acontece com esses sentidos da vida numa era de comunicabilidade técnica? E aí, mais uma vez, essa espécie de sobriedade, aqui até um equilíbrio aparece no tom da sua escrita, ponderando a todo momento vantagens, desvantagens, pontos positivos, negativos que isso pode ter, e tentando se equilibrar nesse sentido entre uma coisa e outra. Então, para destacar para quem está aqui alguns trechos, rapidamente seu, você diz: seria inútil ignorar as diferenças entre experiência presencial e experiência remediada. E eu devo dizer que isso é uma estratégia discursiva bastante eficiente, que assim, é como se o João Pedro dissesse: é claro que não adianta ficar tentando dizer que é a mesma coisa. É claro que não adianta dizer que isso está substituindo bem. A questão está em outro lugar. Quer dizer, é como se isso já fosse dito para você poder depois avançar. Então, tal como seria inútil menorizar as perdas que a passagem de um regime a outro implica. O ganho que consiste em contornar o distanciamento espacial por meios tecnológicos vai a par da perda de tudo aquilo que, incendiando-se na copresença, transcende as dimensões do visível e do audível, envolvendo os sentidos do tato, do olfato, do paladar. E aí, o próprio João, nesse momento, que é lá pela metade do livro, antecipa a parte final do livro, que ele diz: no amor e na viagem, passando por tudo que na vida e na arte implica o contato e o entrelaçamento dos corpos, as perdas são imensas. Também a lógica do poder, a dinâmica da sedução, a eficácia do silenciamento são perturbados. Mas, o mais não está no texto, mas eu diria, mas o recurso a Benjamin, e aí o papel tão decisivo que o Benjamin tem, não só pelo que ele disse, mas pelo modo como o gesto de pensamento do Benjamin, me parece, inspira o livro nesse sentido. O recurso a Benjamin, cuja investigação permanece pertinente se admitirmos a analogia entre reprodução mecânica e reprodução digital, permite-nos complexificar o debate, sugerindo que a dialética entre vantagens e desvantagens não reflete o contraste entre ganhos e perdas. Há perdas, segundo Benjamin, que constituem vantagens. E assim o livro recua até a questão da aura e tal, mas para voltar ao nosso momento e tentar entender o que isso significa para já. Eu sempre me lembro assim, que eu acho que eu não lembro nem se o Benjamin escreveu exatamente desse jeito, mas mais ou menos assim que ficou na minha cabeça uma ideia, que é que enquanto na década de 30 tanta gente se perguntava se o cinema, se a fotografia eram arte, é como se o Benjamin estivesse se perguntando o que vai ser da arte agora, depois do cinema e da fotografia. O que vai ser isso?
é uma maneira de abrir para o pensamento, ao invés de só querer conferir uma coisa ou outra. E eu acho que, de alguma maneira, há isso, há essa postura, de algum modo, no livro que aparece. Mais uma vez, como aparece no livro, então, eis a peculiaridade do momento que vivemos. Durante a quarentena, não houve alternativa à distância física. Em contrapartida, por força da inevitabilidade dessa distância, emergiu o sentimento de que todas as coisas distantes, independentemente da distância a que se encontrem, são igualmente suscetíveis de aproximação. E aí aparece essa ideia de uma clara evidência, dessas ideias que depois que você lê, você pensa, claro que é isso, mas antes de você ler, você não conseguia pensar que era tão claro, que é que, ao invés de tentar avaliar, julgar, compreender tudo isso, o Zoom, o WhatsApp, essas conversas, essas aulas, como uma substituição falha de uma outra experiência genuína ou original, que nós tentemos pensar isso como uma experiência própria, específica, singular, que nós não tenhamos que apenas compará-la com outra que ela estaria substituindo. E acho que as perguntas, então, aparecem a partir dessa chave no livro do João Pedro. Eu poderia ficar aqui falando ainda durante muito tempo, mas vou tentar resumir finalmente o que eu gostaria de dizer antes da gente poder conversar. O João depois fala de apocalípticos integrados e tenta mostrar a insuficiência de identificação meramente com isso, seja com a ingenuidade que pode vir da integração, digamos, rendida às tecnologias sem questionamento, mas, ao mesmo tempo, o modo pelo qual a dimensão crítica que o teor apocalíptico poderia ter tem que ser afastada de algum tipo de reacionarismo ou conservadorismo elitista que pode ser contido nisso, para que a gente possa entender como essas tecnologias se mostram torcendo os nossos sentidos. E eu não vou falar mais sobre a parte final do livro, que, no entanto, como o João sabe, porque eu já disse para ele, de algum modo, a parte que eu mais gosto de ler, assim, mais gostosa do livro, que é quando o João, então, considera, a partir de tudo que ele disse, como se dá a torção dos sentidos do que é amar, estudar, viajar, e com a mesma inteligência que havia no resto do livro, só que agora com ainda mais concretude de uma experiência que aparece. Isso fica como um convite também, para não ser, como dizem, um spoiler, mas vou terminar então só lendo uma outra passagem de antes do livro, João, que diz assim: os tempos que correm são tempos de incerteza, mas não de uma incerteza qualquer. A incerteza dos tempos que correm é uma incerteza que ameaça. Vivemos numa sociedade de ameaças. A ameaça e o medo do vírus que aí está. A ameaça e o medo da crise que aí vem. A ameaça e o medo das forças que possam aproveitar-se desse medo e das fraquezas que nos impeçam de ultrapassá-lo. Por fim, o medo infiltra-se nas próprias tentativas de combatê-lo. E aí o João completa, e eu me identifico completamente com isso. Importa esquivar-se ao medo e não ceder à chantagem que é do medo, de que em tempos de ameaça, em tempos de emergência ou de catástrofe, não há tempo para pensar. Também aí reside um perigo, e talvez esse seja o maior perigo: ignorar ou esquecer que a vontade de certeza e de segurança, a qualquer preço, conduz à hipoteca do pensamento e à renúncia a uma vida digna de ser vivida. É muito bom que o João não tenha cedido a essa chantagem, porque senão não tinha escrito esse livro. Obrigado por ele, João.